Oi pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Top 12 melhores álbuns de 2025, né? No caso, eu tinha até falado, eu acho que foi no vlog de Natal, eu acho que foi nele que eu falei, que eu tava pretendendo fazer 2 vídeos de melhores do ano. Um de melhores álbuns, que seria um top 10, que no caso eu tive que aumentar pra top 12, porque eu escutei muito álbuns esse ano. Além de ter os álbuns que eu fiz ranqueando, teve álbuns que eu escutei que eu não fiz ranqueando, que inclusive hoje em dia me arrependo de não ter feito. Mas eu vou falar, inclusive, sobre isso no decorrer do vídeo, porque tem alguns álbuns aqui que eu ouvi esse ano e que eu não fiz ranqueando e que eu me arrependo de não ter feito. E, no caso, então eu tive que aumentar, como eu escutei muita música, eu tive que aumentar pra 12 no lugar de 10. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de top 10 que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários o top 10 de vocês dos melhores álbuns que vocês escutaram esse ano de 2025. Então, vamos passar. Inclusive, antes de eu começar, eu tenho um aviso. Ontem deveria ter saído o comentando da segunda temporada da série Os Feiticeiros Além de Waverly Place. Eu ia falar Os Feiticeiros de Waverly Place. Mas acabou que depois que passou o Natal, eu acabei passando mal uns dias e eu não consegui gravar esse vídeo. Então eu substituí ele pro dia 2 ou pro dia 4 de janeiro, né, do ano que vem, por causa disso, porque eu não consegui nem terminar a série. Eu terminei ainda, na verdade. No dia que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não consegui terminar a série por causa desses dias que eu passei mal. Então, por causa disso, eu substituí ele pro dia 2 ou dia 4. Eu acho que é mais provável no dia 2, que é sexta-feira agora, né, no caso. Porque eu não consegui gravar, por isso que eu substituí, por isso que ontem não saiu vídeo também aqui no canal. Mas hoje e amanhã vão sair vídeos aqui no canal que são os melhores do ano, né? E no dia 1º vai sair o vlog de ano novo. Então, vamos começar agora com os álbuns. Em 12º lugar, tá o álbum Indômita, da cantora Belinda, que a Belinda é uma cantora, eu não lembro se ela é mexicana, eu acho que é. Pelo menos ela fala em espanhol, né, o idioma oficial dela é o espanhol. E é uma cantora que eu gosto muito, né? Ela é cantora e atriz, na verdade, porque ela também já fez... Eu acho que ela fez alguma série pra Netflix, ela também já fez novelas. Filmes eu não tenho certeza porque eu nunca assisti, mas novela eu tenho certeza que ela fez. E se eu não me engano, ela fez alguma série pra Netflix, eu só não lembro qual. Ela lançou esse álbum esse ano e eu amei ele. Foi um álbum que eu escutei muito, inclusive. Esse é um dos álbuns que eu me arrependo de não ter feito ranqueando quando lançou na época. Eu nem lembro quando foi que lançou, mas eu lembro que desde que ele lançou eu viciei nas músicas. E eu tenho uma música favorita desse álbum, é a música La Mala. Que no caso essa música ela nem foi lançada esse ano, ela foi lançada ano passado, porque antes de lançar o álbum, a Belinda lançou algumas músicas desse álbum, né, como single. E essa música foi uma delas, e desde que ela lançou eu sou viciada nessa música e eu amei esse álbum. Mas comparado com outros álbuns, eu tive que abaixar ele. Eu tinha colocado ele mais pra cima, mas eu tive que abaixar ele por causa dos outros álbuns, porque tem muito álbum aqui que eu escutei que foi bem difícil de escolher quais iam ficar de fora. Porque na minha lista de o que eu anotei dos melhores álbuns desse ano tinha dado 18. Só que eu tava achando 18 demais. Aí eu tinha que tirar 8 pra fazer o top 10. Só que eu não consegui tirar 8. Então eu tive que tirar 6. Eu tive que aumentar pra 12 por causa disso. Mas eu amo esse álbum, mas pra mim ele não supera os outros, por isso que ele tá em último lugar. Em 11º lugar, inclusive esse álbum da Belinda foi o primeiro que eu acompanhei o lançamento também, inclusive. Foi o primeiro da Belinda, porque eu comecei a acompanhar a Belinda tem pouco tempo. Acho que tem uns 2 anos, 1 ano, 2 anos mais ou menos que eu comecei a acompanhar ela. Em 11º lugar, tá o álbum Man's Best Friend, da Sabrina Carpenter. Que foi um álbum que eu fiz ranqueando aqui no canal, inclusive na época que ele lançou setembro? Eu acho que foi setembro, porque eu acho que ele lançou uma semana antes do álbum da Taylor Swift. Ou 2 semanas antes do álbum da Taylor Swift. Então foi em setembro, porque o da Taylor Swift lançou logo no começo de outubro. Eu lembro disso. E eu amei esse álbum da Sabrina Carpenter. Não é o meu álbum favorito, eu até falei isso quando eu fiz o ranqueando. Eu ainda prefiro o Short and Sweet, que é o álbum anterior, que ela lançou antes do Men's Best Friend.
Inclusive, recentemente ela lançou a versão deluxe dele, se eu não me engano, que eu vi na internet. Acho que foi tipo na véspera de Natal ou no Natal, que eu lembro que ela lançou uma música nova desse álbum. Que faz parte da versão deluxe. E eu gostei muito desse álbum, mas pra mim ele não se compara aos outros, por isso que ela tá em penúltimo lugar. Inclusive, minha música favorita desse álbum é a música Manchita. Eu viciei nessa música desde que a Sabrina Carpenter lançou, porque ela lançou essa música antes do álbum ser lançado, né? Eu acho que ela lançou no começo do ano e o álbum lançou só em setembro. E desde que ela lançou, eu sou viciada nessa música. Mas esse álbum foi um dos álbuns que eu menos escutei. Nem que eu menos escutei. Mas comparado com os outros, eu escutei bem mais os outros do que esse. Por isso que ele tá em 11º lugar. Em 10º lugar, também, assim como o da Belinda, o Indômita foi o primeiro álbum dela que eu escutei, esse álbum também foi o primeiro álbum dessa cantora, porque eu comecei a acompanhar essa cantora um ano passado. Que no caso, em 10º lugar tá a música Quarto Azul, da cantora Aitana. Que a Aitana, ela é uma cantora espanhola, acho que é espanhola, acho que ela é da Espanha, se eu não me engano. E eu comecei a acompanhar ela no ano passado, se eu não me engano. E eu gosto muito dessa cantora, é uma das cantoras que eu mais acompanho hoje em dia. E esse álbum, o Quarto Azul, foi o primeiro álbum que eu acompanhei dela, porque quando eu virei fã dela, ela já tinha lançado alguns álbuns, mas desde que eu virei fã, esse foi o primeiro que ela lançou, então eu acompanhei o lançamento e eu amei. E nesse álbum, diferente dos outros, porque todos os álbuns que eu vou falar aqui, eu vou falar pelo menos a minha música favorita. No caso de todos os álbuns, eu tenho uma música, mas nesse álbum tem duas, porque eu viciei em duas músicas. Que no caso são as músicas Segundo Intento e Conexão Psíquica. Eu acho que é assim que se fala, eu não sei pronunciar certinho. Que eu viciei nessas duas músicas e eu adorei esse álbum da Aitana. Eu acho que assim. Não, eu falo, eu acho que não é meu álbum favorito, mas eu acho que ele é o meu álbum favorito. Porque ele é o que mais tem músicas que eu gosto. Porque tem um outro álbum ali da Aitana que tem músicas que eu não gosto. Mas esse eu acho que praticamente todas eu gosto. Desse álbum da Aitana. Em 9º lugar, tá, acho que também um dos primeiros álbuns que eu acompanhei. Primeiro não, acho que um dos primeiros. Um primeiro álbum que eu acompanhei dessa cantora. Já que eu comecei a acompanhar ela do ano passado pra esse. Que no caso eu estou falando da Mariah Carey, que eu estou falando do álbum Here for It All. Né, que a Mariah Carey lançou esse álbum esse ano, inclusive eu também fiz ranqueando desse álbum aqui esse ano. E eu comecei a acompanhar a Mariah Carey tem pouco tempo, né? Eu comecei, acho que acompanhar a carreira dela mesmo foi entre o final do ano passado e esse ano. Acho que mais esse ano do que o ano passado, porque antes disso na verdade, acho que ano passado eu já acompanhava a carreira dela. Que agora que eu lembrei que ano passado acho que ela veio pro Rock in Rio. E eu assisti o Rock in Rio por causa da Mariah Carey. Eu assisti a apresentação dela. Eu lembro de assistir. Então eu acho que eu comecei a acompanhar ela no ano passado mesmo. Tanto que até hoje eu tô aprendendo algumas músicas antigas dela. E hoje em dia eu sou viciada nas músicas dela. Antes disso eu só conhecia literalmente All For Christmas Is You. Mas hoje em dia eu escuto muitas músicas dela e eu amei esse álbum dela. Eu ouvi muito na época que ele lançou. Não só pra fazer ranqueado, mas eu ouvi bastante. E a minha música favorita desse álbum é a música Type Dangerous. Que ela também lançou antes do álbum ser lançado, ela lançou como single. E eu viciei naquela música desde que ela lançou. Tanto que o clipe dela é o meu favorito entre os clipes que ela lançou desse álbum. Eu não lembro quais eram as outras músicas. Mas eu lembro que esse foi o meu clipe favorito. Eu amei a música e eu amei esse álbum. Em 8º lugar tá uma atriz e cantora do Disney Channel, que eu adoro ela desde que ela fez Descendentes 4. E eu descobri a carreira dela esse ano. Eu não sabia, até esse ano eu não sabia que ela tinha uma carreira de cantora. Pra mim ela só tinha cantado as músicas pro filme de Descendentes, mas eu descobri que ela tem uma carreira de escritora, e esse ano ela lançou um álbum, acho que é o primeiro álbum dela, inclusive, que no caso eu estou falando da Kylie Cantrell, que é a atriz da Red de Descendentes, e ela lançou um álbum Boy esse ano, e eu amei as músicas desse álbum. Eu viciei em várias músicas, inclusive uma que eu tô viciada atualmente é a música Dana, mas ela não é a minha favorita do álbum, porque a minha favorita do álbum é a música See You Tonight, que é um feat com o grupo Elite, que eu não sei se assim se pronuncia, que é um grupo eu acho que é um grupo de K-pop, pelo menos eu acho que é um grupo coreano. E eu amei essa música, eu amo o clipe dessa música, inclusive, acho que entre os clipes
desse álbum, o meu favorito é esse ou 99. Eu não lembro como se pronuncia em português, em inglês, o nome da música, mas eu viciei nas músicas desse álbum. Porque acho que a primeira música que eu ouvi desse álbum foi 99. Porque eu lembro quando a Kylie lançou essa música. Eu lembro de ver o clipe, eu adorei o clipe, mas minha música favorita foi essa, See You Tonight. E Dena é uma música que atualmente eu estou viciada. Eu comecei a viciar nela, porque acho que a primeira vez que eu ouvi ela, eu não tinha gostado. E hoje em dia eu sou viciada. Inclusive, eu não lembro se essa música, See You Tonight, ela cantou. Mas teve a Worlds Collide, né? Acho que foi em setembro, se eu não me engano, a Worlds Collide. E a Kylie, ela fez um mashup de várias músicas dela. E eu lembro que Dena, eu acho que ela tava. Acho que é 99 também. Essa eu não lembro se tava. Porque eu também não cheguei a assistir tudo da Worlds Collide até hoje. Até hoje eu não consegui assistir o show inteiro. Mas eu amei esse álbum da Kylie. É um álbum que eu viciei bastante. Inclusive eu tô ouvindo muito ele atualmente. Mas pra mim ele não supera os outros. Por isso que ele tá em oitavo lugar. Inclusive esse é outro álbum que eu me arrependo de não ter feito ranqueando quando ele lançou. Porque eu amei as músicas desse álbum. Em sétimo lugar tá mais um. Acho que do primeiro ao sétimo só tem um álbum que eu não fiz ranqueando aqui no canal. Os outros todos eu fiz. Que no caso, em sétimo lugar tá o álbum Test Showbiz Baby, da cantora Jade, que é uma das ex-integrantes do Little Mix. E minha música favorita não mudou desde o ranqueando, ainda continua sendo Plastic Box. Eu amo essa música. E eu amei esse álbum, esse foi o primeiro álbum da Jade, né? Porque o Little Mix... Eu não sei nem se elas se separaram, ou se elas deixaram o grupo, ou se elas só deram uma pausa e vão voltar em algum momento. Eu acho que elas deram uma pausa e vão voltar em algum momento. Eu espero que isso aconteça, porque eu amo esse grupo, né? O Little Mix é um dos meus grupos preferidos. E desde que elas se separaram, isso foi em 2022. Em 2023, 2024 e 2025, as Jade, a Leigh-Anne e a Perry começaram a carreira solo delas. Eu acho que a Leigh-Anne começou em 2023 e a Perry e a Jade no ano passado. E desde então, esse ano, a Jade ela lançou seu primeiro álbum, que eu acompanhei o lançamento, inclusive, tanto que eu fiz ranqueando aqui no canal. E eu amei esse álbum dela, inclusive ela até lançou a versão deluxe recentemente. Com algumas músicas a mais, e eu amei as músicas novas também. Eu amo esse álbum. E eu amo essa música, mas pra mim ele não supera de primeira a sexta, por isso que ele tá em sétimo lugar. E já que eu falei da Jade, vamos falar da Perry? Que no caso, em sexto lugar tá o álbum Perry, que é literalmente da outra ex-integrante do Little Mix, que é a Perry. Que eu também fiz ranqueando aqui no canal. E eu acho que a minha música favorita mudou daquele vídeo pra esse. Porque eu acho que a minha favorita, que ficou em primeiro lugar, foi uma outra, que agora eu não lembro o nome certinho, porque eu sou muito ruim pra lembrar o nome de música em inglês. Mas minha música favorita desse álbum atualmente é a música Forget About Us, que foi a primeira música que eu ouvi da Perry. Que foi a primeira música que ela lançou desde que ela começou a carreira solo dela. E eu sou viciada nessa... Hoje em dia eu sou viciada, né? Porque quando ela lançou, eu viciei nessa música. Depois eu deixei de gostar e comecei a gostar de uma outra. E hoje em dia eu voltei a ser viciada. Tanto acho que a Forget About Us foi uma das músicas que eu mais escutei em 2025. Ela não, acho que não tá no... Porque tem a retrospectiva do Spotify, né? E ela não tá nos top 5 músicas que eu mais escutei, mas foi uma música que eu escutei muito esse ano. Inclusive, ainda bem que eu falei da retrospectiva do Spotify, eu lembrei de uma coisa. Neste vídeo eu não irei falar trilha sonora de filmes, então Guerreiras do K-Pop e Zombies 4 não está sendo considerado aqui, porque eu vou falar sobre isso no vídeo de amanhã. Que eu vou colocar as músicas do filme junto, eu vou falar das músicas junto com o filme quando eu for falar dos melhores do ano, porque é óbvio que esses dois filmes vão estar lá. Então eu nem considerei os álbuns desses dois filmes, mas literalmente o meu top 5 músicas mais escutadas, acho que eu nem postei isso no meu Instagram, mas as minhas músicas mais escutadas foram literalmente, acho que do top 5, 4 eram de Guerreiras do K-Pop e uma era de Zombies. Eu acho que a que era de Zombies era Drink and Dream, inclusive. As outras de Guerreiras do K-Pop eu não lembro. De tanto que eu ouvi. E o meu álbum mais escutado, isso aí eu lembro que eu postei no
no Instagram, o meu álbum mais escutado de 2025 foi a trilha sonora de Zombies 4. De tanto que eu viciei nas músicas de Zombies 4. Eu escutava direto, até hoje eu escuto direto. Eu só não coloquei esses dois álbuns aqui, porque eles são de filmes, eles não são álbuns de... Eles são álbuns de trilha sonora de filme, então eu resolvi considerar nos melhores do ano pra falar sobre as músicas também. Não nesses de álbum, de artistas mesmo. Mas esse álbum da Perry é um álbum que eu amei muito, eu gostei muito desse álbum. Eu fiz ranqueando aqui no canal também e eu viciei nas músicas, eu escuto direto até hoje. Só que pra mim não supera do primeiro ao quinto, por isso que ele tá em sexto lugar. Em quinto lugar tá a música o álbum Não Vai Desatender Quando o Demônio Chama, da cantora Lali. Que a Lali, assim como a Aitana, a Lali é uma cantora, acho que no caso da Lali é uma argentina, mas é uma cantora que eu comecei a acompanhar o ano passado. E esse foi, na verdade, eu ia falar que esse foi o primeiro álbum que eu acompanhei dela, mas esse é o segundo álbum que eu acompanho dela. E a minha música favorita, desde que ela lançou essa música no ano passado, que ela lançou essa música antes do álbum lançar, essa música é a minha favorita, que é a música Fanático. Eu sou viciada nessa música, eu escuto direto essa música da Aitana, da Lali. E a Lali é uma cantora que eu gosto muito, que eu comecei a acompanhar o ano passado, e eu gosto muito das músicas dela, e eu amei esse álbum. Inclusive, esse é um dos álbuns que eu me arrependo de não ter feito ranqueando na época que lançou, de tanto que eu gostei dele. Porque eu lembro que eu ouvi muito esse álbum quando ele lançou. Até o final do ano, até hoje em dia eu escuto ele bastante, inclusive. Em quarto lugar, tá um álbum que eu gostei muito, que inclusive eu fiquei na dúvida se eu colocava esse ou o álbum de Natal desse grupo. Porque eles lançaram esse álbum, eles lançaram 2 álbuns esse ano. Só que, como eu geralmente eu não coloco filmes nem músicas de Natal no Melhores do Ano, eu não coloquei esse álbum, mas eu amei o álbum de Natal deles, que no caso eu tô falando do Jonas Brothers. Que no caso, em quarto lugar tá o álbum Grannies for Your Hometown do Jonas Brothers. E a minha música favorita desse álbum, acho que não mudou desde que eu fiz o ranqueando, porque eu também fiz ranqueando aqui, é a música Love Me to Heaven, que eu amei essa música. Eu amo esse álbum do Jonas Brothers, inclusive. E eu acho que eu falei isso quando eu fiz o ranqueando. Ele foi o primeiro álbum que eu literalmente acompanhei o lançamento. Porque mesmo que eu acompanhe os Jonas Brothers desde que eles começaram a carreira, voltaram a carreira deles em 2018, 2019, mais ou menos. Acho que foi 2019, porque eles voltaram com a banda. Desde que eles voltaram, eu cheguei a acompanhar o lançamento dos álbuns que eles lançaram antes desse. Mas esse foi o que eu literalmente acompanhei tudo. Porque eu acho que na época que eles lançaram o primeiro álbum, desde que eles voltaram, eu não acompanhei 100%. Não sei porquê, mas acho que é porque eu ainda tava virando fã do Jonas Brothers. Hoje em dia que eu sou muito fã, eu acho que esse foi o primeiro álbum que eu acompanhei deles e eu sou viciada nas músicas. Eu escuto até hoje direto. Em terceiro lugar tá uma cantora que eu já conhecia desde que eu era criança. Desde que eu era criança eu gostava muito das músicas dela, mas eu nunca cheguei a acompanhar a carreira dessa cantora. E eu comecei a acompanhar essa cantora esse ano, a acompanhar a carreira dela esse ano, onde eu descobri muitas músicas. Inclusive foi uma das cantoras que eu escutei muito esse ano também, principalmente porque ela fez um show no Rio de Janeiro. Que no caso eu estou falando da Lady Gaga. Gente, eu não acompanhava a Lady Gaga até esse ano. Eu já conhecia a Lady Gaga, né? Porque afinal, quando ela lançou Bad Romance e Poker Face, eu era criança e eu escutava demais essas duas músicas dela. Mas eu nunca peguei a carreira dela pra escutar. Eu conheci uma outra música também, além dessas duas. Mas eu nunca peguei a carreira dela das músicas dela pra escutar. E esse ano eu resolvi fazer isso. E foi bem no ano que ela lançou o álbum Mayhem, que é o meu terceiro lugar, é o álbum Mayhem. Eu viciei nas músicas do álbum Mayhem. Eu escuto eles direto. E a minha música favorita é a música The Beast. Na verdade, eu fico entre essa e Zombie Boy. São as duas músicas que eu mais gostei desse álbum. Inclusive, eu fiquei tão feliz que ela cantou essas músicas no show dela no Rio de Janeiro. Que eu literalmente, foi o primeiro show que eu assisti da Lady Gaga, foi esse no Rio de Janeiro. No caso, eu assisti pela televisão, não pessoalmente, porque não dava pra mim ir pessoalmente. Mas eu assisti e eu amei aquele show dela. E foi a partir acho que antes dela lançar esse show, eu
já tinha decidido começar a acompanhar a carreira dela. E esse álbum acho que é o meu álbum favorito dela. Ele e o primeiro dela, que eu fiz ranqueando aqui no canal também, na época que foi o show dela, eu fiz ranqueando do primeiro álbum dela, ou do álbum mais famoso dela. Não lembro agora se foi o primeiro ou se foi o álbum mais famoso, que é o TFM. É TFM Monster. Agora eu não lembro certinho o nome. Mas eu amei esse álbum da Lady Gaga e eu viciei bastante. Até hoje eu escuto muito esse álbum. Em segundo lugar, acho que surpresa pra ninguém, porque todo mundo que acompanha esse canal sabe que essa é uma das minhas cantoras preferidas. Que no caso, em segundo lugar, tá a música It's Not That Deep, da Demi Lovato, né? Que é uma das minhas cantoras preferidas desde que eu tinha 12, 13, 11, 12 anos. Eu sou fã da Demi Lovato e eu amei esse álbum dela. Eu acho que ele me pegou mais do que o anterior dela, que é os anteriores dela, né? Que é o Holy Funk e o Revamped, que foi quando ela foi pro rock. Porque eu não gosto muito de rock, mas agora ela voltou pro pop. E eu amei. Inclusive, eu estou ansiosa, porque ano que vem parece que ela vem pro Rock in Rio. Se eu não me engano, eu lembro que eu vi que ela vem pro Rock in Rio. E eu, lógico, vou assistir esse show pela televisão, porque não vai dar pra mim pessoalmente. Mas eu, óbvio, vou assistir o show dela no Rock in Rio. Porque eu amo a Demi Lovato desde que eu era mais nova. E eu amei esse álbum dele. E a minha música favorita não mudou desde que eu fiz o ranqueando. Porque eu também fiz ranqueando na época que ele lançou. E a música continua sendo Rio All Night. Eu amo essa música. E antes de eu falar do primeiro lugar, apesar de que eu já falei o primeiro lugar e acho que em algum vídeo, vou falar um pouquinho das minhas menções honrosas. Porque eu ia falar no top 3, só que agora que eu lembrei que eu não falei. Que no caso, eu tenho, deixa eu ver, um álbum e um EP pra falar, além de uns artistas aí que eu comecei a acompanhar. Porque esse ano de 2025 foi o ano que eu mais comecei a acompanhar artistas novos, que eu nunca tinha escutado música. Mas antes de eu falar disso, eu vou falar dos álbuns. Que no caso, um álbum que eu queria ter colocado, eu quase aumentei pra 13 pra colocar esse álbum. Mas eu não coloquei, que também esse álbum é de uma cantora do Disney Channel. Inclusive, ela é de Zombies também. E eu acompanhava desde que ela começou a carreira dela de cantora, né? Bem depois de Zombie, acho que ela começou em 2019, 2020. E esse é o segundo álbum que ela lança, mas ele me pegou mais do que o primeiro. Que no caso eu tô falando do álbum Dying Art, não sei se vocês pronunciam, da Meg Nolan, que a Meg é a atriz da Addison em Zombies, Zombies 1, 2 e 3 e 4. E a minha música favorita é Dance Around. Eu viciei nessa música, eu acho que esse foi o primeiro álbum que eu acompanhei o lançamento, porque quando eu comecei a acompanhar a carreira da Meg Nolan, ela já tinha lançado o primeiro álbum dela, que agora eu não lembro o nome do álbum. E ele não me pegou tanto quanto esse. Esse álbum me pegou muito, eu amei as músicas desse álbum. E um EP que eu tenho pra falar, que eu não coloquei por ser um EP nos melhores do álbum, nos melhores álbuns, mas se fosse um álbum eu colocaria, mas eu quase coloquei ele na verdade, como, mesmo sendo um EP, é o álbum EP Si do Christian Chaves. Eu amei aquele EP. E a minha música favorita, eu fico na dúvida até se é essa que eu coloquei ou a outra. Porque são duas músicas que eu gostei muito desse EP, que são 4 músicas, né? É a música Si Hablará de Él. E mais a outra que eu gosto muito é Se Mañana Me Voy. Inclusive, essas duas músicas quase me fazem chorar. Principalmente a Se Hablará de Él. Inclusive, eu tô bem ansiosa por show do Christian Chaves no ano que vem. Eu não lembro se ele vai fazer show em janeiro ou em fevereiro aqui no Brasil, mas ele vai fazer uma turnê o ano que vem. Eu tô bem ansiosa pra isso. Apesar de que eu não vou poder ir, porque eu não tive dinheiro pra comprar o ingresso. Mas eu vou acompanhar os artistas, os famosos que são fã que eu acompanho, eu vou acompanhar pelos stories deles do show. Porque só assim mesmo para acompanhar, porque ir pessoalmente não vai dar pra mim. E agora falando das músicas que eu comecei a ouvir esse ano, mas que não são de álbuns, uma música que eu viciei esse ano foi a música Young Dub da Avril Lavigne, que é um feat com Simple Plan, que ela lançou, se eu não me engano, esse ano. E eu viciei nessa música a ponto de eu tô ouvindo ela até hoje muito. Ela é uma música que eu escuto muito desde que ela lançou e eu amei essa música da Avril Lavigne. A Avril Lavigne é uma cantora que eu acompanho tem uns anos e eu amei essa música dela. Inclusive, não só ela, mas aqui eu considerei todas, porque a Dulce Maria lançou músicas novas esse ano, que foram as Sem Direito ao Amor, Jaula de Ouro, a mais recente dela foi Graças, e esses dias, acho que no Natal ou
sábado, eu não lembro agora. Acho que foi sábado. Acho que foi dia 20. Acho que foi do dia 26 pro dia 27, na verdade. Ela lançou uma versão da música Me Everyday no Mundo, que é uma música do álbum Sem Fronteira. Eu acho que é esse o nome do álbum dela. Que é o segundo álbum dela. Que ela lançou uma versão dessa música com a irmã dela. Que é a Blanca. Acho que é Blanca o nome da irmã dela. E eu amei essa versão também. Eu já amava essa música antes e eu amei essa música. E eu amei as músicas que a Dulce lançou esse ano, inclusive. Eu fiquei até chocada antes dela lançar Graças, que ela anunciou que tá grávida. Inclusive, não sei porquê, mas eu tenho certeza que agora ela vai ter um menino, não uma menina. Porque quando ela tava grávida da primeira filha dela, né, que é a Maria Paula, eu chutei que era menina e eu acertei. Vamos ver se esse ano eu acerto? Vamos ver se agora eu acerto de novo? Eu acho que o da Dulce Maria agora é menino. E eu amei as músicas dela. Eu só não sei se a Dulce Maria pretende lançar um álbum ou não. Agora, principalmente por ela estar grávida, eu acho que não. Mas se ela lançasse um álbum, eu iria amar. Inclusive, se ela lançar um álbum, eu vou fazer ranqueando aqui no canal. De tanto que eu acompanho a carreira da Dulce. Eu acompanho a carreira da Dulce desde 2014. Na verdade, todos os 6 integrantes do RBD. Eu virei fã em 2013 do RBD e acompanhei a carreira solo deles em 2014. E agora, falando de outra artista que eu acompanho que também fez Zombies, e no caso essa fã da Freya Sky, que é a atriz da Nova em Zombies 4. Ela tem uma carreira de cantora antes de Zombies, e eu descobri ela depois que eu virei fã de Zombies, depois que eu assisti Zombies 4, na verdade. Eu ia falar depois que eu virei fã de Zombies, mas eu sou fã de Zombies há anos. Mas desde que ela fez Zombies 4, eu descobri a carreira de cantora dela. E eu viciei nas músicas dela, ao ponto que eu tô ouvindo elas direto até hoje. Inclusive, não sei como é que a Freya Sky não foi uma das artistas que eu mais escutei em 2025. Que o artista que eu mais escutei, surpreendendo total de 0 pessoas, foi o RBD. Literalmente foi o RBD. O artista que eu mais escutei em 2025 no Spotify foi o RBD. Mas a Freya foi uma artista que é uma cantora que eu ocupei muito. Eu escuto muito as músicas e escutei e escuto até hoje muito as músicas dela. E as 3 músicas que eu mais escuto dela são Goldstone, que é minha favorita, Can't Fake It e Silent Treatment, que é a última música que ela lançou no começo do mês. Se eu não me engano, foi no começo do mês. Tanto que ela até começou a fazer shows esse ano, de 2026. 2025, ela fez alguns shows lá nos Estados Unidos, que eu lembro que eu vi nas redes sociais dela. E um outro artista que eu comecei a acompanhar no começo do ano, que eu nunca tinha pegado pra escutar a música, e agora que eu escutei, eu viciei nas músicas, foi que é o único brasileiro dessa lista de menção honrosa, inclusive, é o cantor Geão. Eu nunca tinha escutado as músicas do Geão. Eu resolvi escutar as músicas dele, e eu amei as músicas dele. E uma música que eu acho que se tornou a minha favorita é a música Idiota. Eu amei essa música dele. Tanto que ele fez alguns shows esse ano. Eu não lembro se foi... Esse ano não teve Rock in Rio, né? Foi The Town mesmo. Acho que foi The Town esse ano. E eu não consegui assistir o show dele. Eu queria ter assistido na televisão, mas eu não consegui. Mas eu amei, eu viciei nas músicas do João e foi um artista que eu comecei a acompanhar esse ano. E eu tô viciada nas músicas dele. Mas a minha favorita, literalmente, é Idiota. Foi a música que eu mais viciei dele. Agora vamos voltando pro top 10. O meu primeiro lugar, eu acho que eu falei isso quando eu ranqueei esse álbum. Que o meu primeiro lugar é The Live of a Showgirl, da Taylor Swift. O álbum The Live of a Showgirl foi o álbum que eu mais gostei. Eu acho que esse ano eu escutei direto. Eu escuto direto até hoje. Ele e o It's Not As If, né, da Demi Lovato, são os 2 álbuns que eu mais escuto esse ano, eu acho. E desde que eu decidi fazer um top 10, eu já tinha decidido que o primeiro lugar seria o álbum da Taylor Swift e o segundo da Demi, porque eu acho que eu gosto mais do álbum da Taylor do que o álbum da Demi hoje em dia. Mas eu amei. E a minha música favorita é The Fate of Ophelia. Eu fiquei bem na dúvida em qual seria a minha música favorita, porque eu gosto de todas. Mas eu fiquei na dúvida entre umas 3 lá, mas eu percebi que a minha favorita atualmente é The Fate of Ophelia. Acho que quando eu fiz o ranqueando não era The Fate of Ophelia. Ou era? Eu não lembro agora. Eu não faz tanto tempo que eu fiz o ranqueando desse álbum que eu não lembro qual que era o meu primeiro lugar quando eu fiz aquele ranqueando. Mas atualmente é The Fate of Ophelia, porque eu amei essa música. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixa ideia de vídeos e de top 10 que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.